Porque em 1906, os pentecostais verdadeiros, não esses neopentecostais agora, que estão misturando o evangelho com macumba e candomblé, os pentecostais verdadeiros, que o Espírito Santo verdadeiramente desceu neles, que falavam línguas de verdade. As línguas que eles falavam não era uma coisa que eles nem mesmo sabem o que estão dizendo. As línguas estranhas que os pentecostais legítimos falavam eram línguas inteligíveis, eram línguas de outro país. No Pentecoste, eles falaram em língua, e a Bíblia diz que quem era da Capadócia entendia em capadócio, quem era da Itália entendia em italiano, quem era da Grécia entendia em grego. Agora eles têm umas línguas estranhas que não é de lugar nenhum. Essas línguas estranhas de hoje não servem para nada, porque nem eles sabem. O profeta mostra que na igreja dele, de repente, uma irmã que era americana começou a falar em línguas. E ali tinha outra pessoa que era francês, se levantou e disse: olha, ela está falando francês. Isso que é línguas estranhas. Porque se tem um estrangeiro aqui e ele não está entendendo o que eu estou pregando, Deus usa uma pessoa dessa aqui que não sabe falar outra língua e fala a língua dele, para ele se converter. Foi por isso que as línguas estranhas foram instituídas por Deus. Não foi para fazer um espetáculo, foi para ganhar almas. O que adianta uma língua estranha que ninguém entende? Paulo disse: se não tem intérprete, é melhor que não fale. E os pentecostais da Rua Azusa falavam a verdadeira língua estranha. Eu digo isso porque eu tenho aqui o livro, a História das Assembleias de Deus, o início do movimento pentecostal. Diz que quando Daniel Berg e Gunnar Wingren saíram da Suécia e foram para Chicago, nos Estados Unidos, exatamente porque foram atraídos pelo movimento pentecostal, ao chegar lá em Chicago, eles foram orar na casa de um irmão que era americano. O irmão só sabia falar o inglês, nasceu falando inglês, e de repente o irmão começou a falar numa língua estranha. E a língua estranha foi interpretada, que dizia: vocês vão para um lugar chamado Brasil, no estado do Pará, numa cidade chamada Belém, e ali vocês vão começar a obra do Senhor. Ele falou isso numa língua que não era inglês, numa língua estranha que nem ele mesmo sabia o que era, e foi interpretado desta forma. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em Belém, quando eles estavam dentro do barco, eles começaram a aprender o português. Eles começaram a aprender a língua portuguesa. E eles dizem que quando eles aprenderam o português, descobriram que a língua que o irmão tinha falado lá em Chicago era português. Veja como eles falavam. E tinha uma irmã que recebeu o Espírito Santo em Soure, que falou em língua, e disse que a língua estranha que ela falou era árabe. Está tudo na história, está tudo no diário de Daniel Berg e Gunnar Wingren. E hoje eles estão com tal de siricai siriando aqui. Pergunte para ele o que você falou, ele não sabe. É apenas palhaçada dos neos pentecostais. É apenas bagunça para bagunçar a cabeça das pessoas. É um evangelho que morreu, mas Deus prometeu restaurar esta noiva, trazer essa inteligência da raiz, brotar novamente nos últimos dias uma igreja verdadeira.